bem? Você deve estar se perguntando, Acácio Garcia, todas as provas orais são semelhantes? Digamos que 90% são parecidas. Você chega, você sai lá da sala, que alguns chamam de inferninho, eu queria que você trocasse esse nome e chamasse de paraíso. Então você sai lá do paraíso, vem para cá, numa postura elegante, uma postura de um candidato vencedor, com naturalidade. Você vai pedir licença para sentar, você vai sentar, regular o microfone certinho, um pouquinho na frente do queixo, uns 10 centímetros, para evitar a reverberação, o eco. Em seguida, você vai aguardar que ele, examinador, geralmente é o presidente da banca, lhe cumprimente ou faça alguma pergunta. Isso aqui é a maioria das provas orais. Em outros estados da federação, a prova é feita coletivamente, isto é, num salão, vários examinadores, cada um dentro de uma disciplina, perguntam individualmente para o candidato. Então, não é que é mais simples, mas fica só você e aquele examinador. Digamos que foi perquirido em civil, terminou, você sai para o penal, processo penal, condicional, administrativo, de conformidade como estiver sendo realizado este concurso. Na prova oral, eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção, no sentido de que, muitas vezes, as disciplinas da prova objetiva, 18 disciplinas que foram solicitadas, que foram exigidas na prova objetiva ou na prova subjetiva, muitas vezes, na prova oral, digamos de 20 disciplinas, eles só vão perquirir sobre 10, 12, em outras palavras, algumas vão ficar fora. Então, olhe o edital, quais as disciplinas que serão exigidas na prova oral, para você não ficar estudando disciplinas que não tem interesse nenhum ali, não vai cair. Então, estude só, já é muito, as disciplinas que forem exigidas. Acácio, eu estou vendo você na tribuna. Sim, é que em alguns estados da federação, nos concursos para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública, você, além da prova oral, você vai ter uma prova de tribuna. Na prova oral, é sorteado um ponto, em alguns estados da federação, 24 horas antes, em outros estados, 1 hora antes da prova oral. E até eu digo, não queira naquele instante, se for 1 hora antes, querer olhar tudo, querer saber tudo. Por quê? Não vai dar tempo. Fique tranquilo, está preparado. Veja, se for 1 hora antes, que assunto aqui do meu ponto eu ainda gostaria de dar uma olhadinha. E vai ver ali rapidamente. Mais nada. E a prova de tribuna, Cássio? A prova de tribuna, para promotores e para defensores públicos, essa prova ela poderá acontecer antes ou após a prova oral. Se for antes, como eu já disse, vai te dar, se você for bem na prova de tribuna, deu aquele show, poxa, você já vai para a prova oral, né? De peito estufado, alegre, feliz, claro, com muita humildade, mas já vai feliz, porque foi muito bem na prova de tribuna. E se a prova de tribuna for após a prova oral, também. Digamos que você foi bem na prova oral, mas não foi tão bem como você gostaria de ser. Então você vai realmente dar de tudo, dar o melhor de si nessa prova de tribuna, que geralmente não é, digamos, classificatória, ou melhor, ela é classificatória, né? Vai ajudar você na prova oral. Não é eliminatória, ela é classificatória. Tá bem? Em outras palavras, a tribuna é o símbolo sagrado do orador. Daí vem os grandes tribunos. E nessa prova, algumas dicas, por exemplo, como colocar as mãos apoiadas na tribuna, sempre apoiadas. Se você deixar ela aqui embaixo, vai passar um ar que você está engessado. Você não está engessado. Então, mãos na tribuna. E após, digamos, os cumprimentos, né, geralmente você faz um cumprimento coletivo. Nessa prova, na maioria dos estados da federação,
o público não poderá assistir, só a banca examinadora, que já é um público. Então você vai fazer os cumprimentos, mais ou menos assim. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor fulano de tal, presidente da banca examinadora da prova de tribuna. Cumprimentando Vossa Excelência, eu estendo os cumprimentos a todos os membros dessa augusta banca. O ponto que me foi sorteado foi o ponto número 8, referente aos crimes contra o patrimônio. Eu quero iniciar, aí você inicia primeiro os cumprimentos, em seguida você fala o ponto que lhe foi sorteado e vai entrar numa ordem hierárquica de valores, falando sobre, no caso aqui dos crimes contra o patrimônio, eles pertencem ao patrimônio, pode falar um pouquinho sobre alguns deles, vai falar, né, o furto, o roubo, o estelionato, temos aí da receptação, e eu gostaria de enfatizar, Excelência, que a receptação dos crimes contra o patrimônio é o único que admite a modalidade culposa. Enfim, já vai descrevendo a diferença entre furto e o roubo, fala um pouquinho do estelionato, enfim, dos crimes, aqueles que têm alguma peculiaridade, fala um pouco também se houver alguma jurisprudência naquele estado a respeito, enfim, chegou no final, você vai encerrar de uma maneira clássica e bonita. E para encerrar, Excelência, eu como promotor de justiça, eu como defensor público, de acordo com a lei tal, eu cumprirei, né, enfim, demonstre que você como promotor ou como defensor vai fazer de tudo para que a lei seja cumprida. Então essa é a prova de tribuna, tem que estudar. Como eu já disse, nas faculdades nós temos dificuldade, porque nós só escrevemos nas faculdades, nos 5 anos, escutamos muito, lemos muito, mas a oralidade, infelizmente, em poucas faculdades você vai encontrar uma cadeira de oratória. E se você não treinar, você não vai saber o tempo. Digamos que para aquele estado da federação, você vai ter 15 minutos ou 20 minutos, que você vai contar desde a hora que você pede licença, aquela hora que você inicia com os cumprimentos, até o ponto final. Como é que eu faço, acaso, para saber, digamos, se eu tenho 15 minutos, como é que eu faço para saber? Gravando. A filmadora ou o celular, naquela gravação, vai dizer quantos minutos deu. Digamos que no estado da federação, que você está prestando concurso, sejam 15 minutos. Você vai iniciar, iniciou, apertou o botãozinho vermelho ali do REC, né? Começou a falar, terminou. Ó, só deu 8. Poxa, para 15 eu tenho que colocar um pouquinho mais de minutos. Ou você foi falar, falou demais, deu 23 minutos. Tem que eliminar algo porque eu quero deixar em 15 minutos mais ou menos redondos. Eles dão uma pequena, né, linha ali de a mais e a menos. Digamos 15 com 14 ou 16, enfim, existe um limite que eles colocam ali para não para ultrapassar e nem falar tão pouco que não transmitiu a ideia que eles queriam, que a banca desejasse que você falasse. E olhe bem o ponto, eu falei aqui dos crimes contra o patrimônio, né? Mas examine bem outros temas, poderão cair temas da área civil. Então veja qual é o pensamento daquela banca. Por isso que é bom conhecer os examinadores. Se já conhece pessoalmente, melhor. Mas se não conhece, dá uma olhadinha na ficha. Geralmente você tem o nome dele, a foto. É muito interessante quando estiver estudando a prova oral ou prova de tribuna, olhar o rosto do examinador, se você não conhece, e que obras ele escreveu, qual é o seu ponto de vista, como é que ele é quando ele está dando um parecer como promotor, como defensor. Enfim, essa análise é muito interessante. E outro detalhe, assista às provas orais se for permitido. É permitido assistir? Vai assistir. Você vai ver em cada examinador
o modo como um pergunta, como é que ele age, quem é que parece ser mais severo, quem é o mais bonzinho. E isso é interessante porque muitas vezes ele incorpora aquele ar de durão. Você vai ver o final da prova, você passou. Poxa, o durão me deu 9. O bonzinho, que estava até me ajudando, me deu 6. Passei, mas passei na linha dos limites. Desta forma, você deve dar um show, tanto para aquele bonzinho como aquele mais severo. Haja de uma maneira equânime, com aquela voz firme, forte, alternada, os teus pontos de vista. A voz firme, forte, alternada passa confiança. Quando você fala com a voz tremida, fraca, mesmo que você esteja no caminho certo, sempre deixa um pouquinho, né, de desconfiança no examinador. E ele poderá perguntar: tem certeza, candidato? Para isto, use aquelas dicas que eu dei de dicção, de falar com a voz firme, forte, alternada, olhando nos olhos do examinador. Então, provas orais, elas examinam muito mais do que o teu conhecimento. Claro que eles querem saber o teu conhecimento jurídico, mas eles também estão analisando a tua postura, a postura de um campeão vencedor, distanciando sempre a orelha dos ombros, o queixo sempre na horizontal, as mãos em cima da tribuna. Após uns 5, 6, 8 segundos, decole, né? Levante as mãos. Você pode fazer alguns gestos, divisão das partes, as comparações, seu ponto de vista, enfim. Não precisa gesticular muito, como se fosse um bimotor com as hélices aceleradas, mas um pequeno gesto, falando ali para a banca, examinador da prova de tribuna, fica muito elegante. Você passa um ar de orador, você tem noções de oratória. Na prova de tribuna, algumas são pontos sorteados de vários temas. Você vai ter que dar uma olhadinha no edital, que você vai preparar. Claro, você já vai, você vai perceber que eu vou deixar, né, também à sua disposição vários temas, acho que são 20 temas, onde eu falo 13, 14, 15 minutos sobre assuntos para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública. Ali você vai ter a noção do início, como é que você deve fazer, o pedir licença, né? Você está chegou à tribuna, fala para o presidente da banca: Excelência, já estou preparado para a prova de tribuna. Às vezes eles perguntam: está tudo ok, candidato? Ele vai marcar o tempo, ali começa os cumprimentos, saudação, aquela coisa toda, e você vai colocando uma ordem. Então, vai iniciar com os cumprimentos a ele, presidente, estendendo a toda a banca. Em seguida, você vai dizer o ponto que lhe foi sorteado, para eles saberem qual é. Vai iniciar, comece. Se você tiver uma frase de efeito bonita, linda, jurídica, que combine com o início, nós chamamos na oratória de quebra-gelo, ou criar um clima amistoso. Digamos que você vai falar sobre o meio ambiente, o assunto ali foi meio ambiente. Você fez os cumprimentos, saudação, falou o ponto, seria defesa da natureza. Em seguida você, como já disse o grande amigo meu, Acácio Garcia, a natureza, ela nunca atrai o coração de quem amou. E ali tu começas a falar, divide aquele ponto, 3, 4 pontos, pode contar um fato, ou uma jurisprudência a favor, o que é que a doutrina entende. O ideal seria você ficar, digamos, amarrado à lei seca, você nunca vai errar. Porque, digamos, você fala uma doutrina e alguns daquela banca não são muito a favor, entendeu? Então, cuide, veja, analise o examinador, qual é a linha que ele segue. Tudo isso vai contar como peso. Ao chegar no final, você vai para a quarta fase, que é a fase de encerramento. Avise que vai encerrar e avise que você, como promotor de justiça ou como defensor público, agirá de
conformidade com a lei tal, a lei do Ministério Público, a lei da Defensoria Pública, defendendo, agindo, promovendo a boa justiça. E diga para a banca, acabou, que você está à disposição para as perguntas necessárias que forem. Geralmente eles fazem algumas perguntas, que acaba sendo prova oral. Em outros estados da federação, nos concursos para o Ministério Público, um deles que eu tenho a certeza, na última prova de tribuna para o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, caiu um júri. É a mesma coisa, né? Em vez de dar um tema, você vai receber uma tese de um crime contra a vida que aconteceu, e você vai ter ali 15, 20 minutos para fazer um júri. E o júri, eu já vou deixar 2 modelos. Um modelo para a acusação, Ministério Público, e um modelo para a defesa, para você da Defensoria Pública. Com início, os cumprimentos à banca, em seguida, como se já estivesse no júri cumprimentando o excelentíssimo senhor, doutor juiz, presidente do Tribunal de Júri, vai fazendo os cumprimentos, vai logo em seguida falando do relatório, foi que houve, como é que foi aquele homicídio, vai entrando na fundamentação, depois vai para a leitura dos quesitos, vai ter que colocar a vida como se um promotor você fosse, como se um defensor você fosse, e por último, você vai requerer, né, que ele seja condenado nas penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, por exemplo, ou você vai requerer, né, a legítima defesa putativa de acordo com o artigo X do Código Penal, por ser de inteira justiça. Enfim, a prova de tribuna é muito importante para essas carreiras. Então, ao treinar, já verifique se o edital pede ou não pede a prova de tribuna. Se pedir, já vai treinando. Cássio, quando é que eu começo a estudar para a prova oral ou para a prova de tribuna? Eu quero falar com todo carinho para você. Faça esse treinamento antes de fazer o concurso. Para quando chegar o concurso, você está preparado. Olha a água, água. De preferência, vê se tem um copo d'água ou pede para a banca. Se você tem a boca muito seca, excelência, poderia me, por favor, um copinho d'água? E deixa aquela água ali para... Beba devagarinho para não entrar no buraquinho errado, né? E você ficar tossindo. E calma e tranquilidade, treine, observe tudo que está fazendo. Ó, colocando direitinho no local, é que aqui tem uma rodinha onde cabe o copo, então tem que olhar para não dar aquele banho, né? Aquela enchente aqui na tribuna. Em outras palavras, calma, tranquilidade, equilíbrio emocional. Estude antes. Aí, Cássio, mas nem fiz ainda a prova objetiva, risca-risca da alternativa, questões alternativas. Faz mal. Vai treinando a oralidade. Faça um curso de oratória prático, onde você é filmado, onde você vai ver se tem algum defeito, aquelas muletas, né, 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 é. Só fazendo um curso é que você vai perceber a alternância da voz, aquela pausa silenciosa, maravilhosa, perfumada, de 1 segundo no final de cada frase. Essa pausa é tudo. Então treine, até eu peço para você, treinou, mande para mim uma gravação, para que eu possa fazer uma análise e dar a você um feedback. Talvez algumas pequenas imperfeições que possam ser corrigidas. Mas lembre-se, tanto a prova oral como a prova de tribuna, depois que você começa a treinar, cada vez mais você vai ficando melhor, melhor e melhor. O treinamento, a oratória, é uma ferramenta igual à língua. A língua é uma ferramenta que quanto mais você usa, mais afiada fica. Em outras palavras, oratória, prova oral, prova de tribuna é treino, ensaio, dominar bem o assunto, muito bem, e treinar e ensaiar. Não é só dominar, não. Eu já vi muitos candidatos que dominavam bem o assunto, mas na hora que chegou, ou para prova oral ou prova de tribuna,
ficaram tão nervosos, que eu que conhecia muito deles, não apresentaram, né, nem 90% do que eles sabiam do assunto e da oratória. Então, é dominar o assunto e treinar as técnicas basilares da oratória. Boa sorte, candidato, na tua prova oral e na tua prova de tribuna. Estou torcendo por ti!